Olá para você, telespectador, telespectadora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram a Agenda 2030, que é um compromisso global assumido pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas em uma Assembleia Geral que aconteceu em setembro de 2015. São, ao todo, 17 objetivos que vão balizar o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. E os últimos eventos extremos, as inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul, as chuvas que assolaram o litoral norte de São Paulo no início de 2023 e também que entraram em cheio aqui na cidade de São Paulo, houve ventos de chuvas fortes, as pessoas ficaram vários dias sem luz. Então, esses eventos extremos, eles ligaram um alerta. Estão acontecendo há muito tempo, mas se intensificando nos últimos anos. Será que a gente está fazendo a lição de casa justamente para cuidar do meio ambiente, conciliar desenvolvimento econômico, qualidade de vida e preservação ambiental? Para tratar desse tema, nós convidamos a Laura Cury, que é cofacilitadora do GT, Grupo de Trabalho Sociedade Civil, Agenda 2030, e coordenadora da ACT Promoção da Saúde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Eliane, eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês e também com a Nina e com o Alan. Bom, nós convidamos também para falar sobre esse assunto Nina Ollo, que é arquiteta e urbanista pós-graduada em construções sustentáveis e coordenadora do Movimento Nacional pelos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqui do estado de São Paulo. Também felizes por receber você no nosso programa, Nina. Olá, pessoal. Olá, Eliane. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre esse tema tão importante, tão atual e tão necessário da Agenda 2030 e os ODS. E recebemos aqui no nosso programa também Alan Carvalho, ele que é advogado e assessor especial da chefia de gabinete da Prefeitura de Guarulhos. Seja bem-vindo também ao Câmara em Pauta, Alan. Olá, agradeço bastante o convite e a oportunidade aqui de falar um pouco do trabalho da gestão do prefeito Lúcio. Ok, muito legal, gente. Agora, vocês vão conhecer um pouquinho dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sobre os quais a gente vai falar durante o programa. Então, fica agora com esse vídeo e a gente volta em instantes. 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Bom, vamos começar o programa com a Laura. Laura, conta pra gente quais são as ferramentas do grupo de trabalho Agenda 2030 para justamente monitorar, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, como que eles estão sendo, se eles estão sendo atingidos ou não,
qual que é a situação de cada um deles no nosso país. Oi, Eliane, bom, obrigada pela pergunta. Acho que vou dar um passinho atrás só explicar, né? O grupo de trabalho da sociedade civil, ele é um coletivo, não é uma coalizão composta por mais de 60 organizações provenientes das 5 regiões do país, e com essas organizações juntas, elas cobrem as áreas dos 17 ODS, né? Lembrando que agora, né, nesse ano, o Brasil se comprometeu com mais um ODS, o ODS 18, que fala sobre o combate ao racismo estrutural, né, que eu acho que é uma iniciativa muito louvável e necessária. Mas, enfim, então, essas mais de 60 organizações juntas dão conta, né, de conseguir avaliar o estado de implementação ou não desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E um dos principais instrumentos que a gente tem, né, a gente faz o monitoramento, mas a gente também faz incidência para a difusão da Agenda 2030 no país e também, né, no sistema multilateral, sistema ONU, etc. E nós fazemos recomendações também. Então, assim, se não está muito bom, como é que a gente poderia estar fazendo melhor? Enfim, são sugestões, recomendações, né, de especialistas das mais diversas áreas. E um dos principais instrumentos que a gente tem para isso é o que a gente chama de relatório LUZ. Relatório LUZ se opõe um pouco o nome com a ideia de um relatório sombra, né, que é um nome geralmente mais dado, né, para esse tipo de relatório, que faz o monitoramento. Mas a gente optou por chamá-lo de LUZ, primeiro porque ele coloca luz no problema, né, então, né, assim estamos, esse é o nosso diagnóstico, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ele é um documento propositivo, ele oferece recomendações, ou seja, a gente pode fazer diferente, né? Existe uma luz no final do túnel, então acho que esse é o principal instrumento, o principal produto que a gente tem hoje. Nós já lançamos 7 relatórios LUZ, da sociedade civil, desde 2017, então a gente vem aí fazendo uma série histórica que a gente pretende continuar cumprindo até 2030, e a gente está justamente agora no processo de finalização da 8ª edição desse relatório LUZ. E daí, só para finalizar, eu acho que esse instrumento ele ganha uma dimensão ainda mais importante no momento em que, por muito tempo, o Estado brasileiro optou por não entregar o seu relatório, né, de país à ONU. Esses relatórios, eles são voluntários, ele é chamado Relatório Voluntário Nacional, mas é claro que, assim, o ideal é que os países possam entregar os seus relatórios. E o Brasil entregou em 2017 e por todo esse tempo ficou sem entregar um relatório. Vai entregar esse ano, 2024, em julho, agora no Fórum Político de Alto Nível, na ONU em Nova York. Então, também muito louvável que o Brasil volte a se posicionar e prestar contas. Mas, por muito tempo, o relatório da sociedade civil foi o único relatório que se teve sobre o estado de implementação dos objetivos, dos 17 objetivos e 169 metas no país. Não, isso é muito importante trazer, né, todos esses dados. Vocês foram, durante todo esse tempo, a única referência para saber qual que era a situação de cada um desses 17 objetivos, e trouxe uma notícia boa, né, tem um 18º objetivo que é essencial e importantíssimo, né, tem sido centro de discussão aí da sociedade, que é o combate ao racismo estrutural. Agora, Nina, conta pra gente, fala um pouquinho desse teu trabalho dentro do movimento nacional, né, pelos ODS, no estado de São Paulo. Eu queria saber também como que vocês fazem para acompanhar como que o estado, por exemplo, lida diante dessas questões, né, como que está a situação de todos esses objetivos aqui no estado de São Paulo. Muito bem, muito obrigada que vocês estão atuando nesse assunto. Para nós é um prazer sempre divulgar e falar, né, sobre a Agenda 2030 e os ODS. Então, o nosso movimento, embora ele seja nacional, porque vários núcleos em todos os estados têm um grupo de coordenação, eu e a Fátima Franco, a gente responde pelo estado de São Paulo, e o nosso objetivo é mobilizar, incentivar para que governo e sociedade civil implantem, né, ações de Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque a gente entende assim que a vida acontece nos municípios,
né, nos locais onde a pessoa mora. Então, todo o nosso trabalho é de incentivar que hajam núcleos de ODS, no caso, né, Agenda 2030, locais, e estamos trabalhando com vários municípios. Guarulhos é um deles, a gente tem muito orgulho de que Guarulhos é signatário, assim, ele é atuante, né, embora é uma cidade grande também, como São Paulo, difícil de, né, a gente conseguir implantar em todas as áreas. E o nosso acompanhamento é muito pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, chamado IDSC. Então, todo mundo pode conhecer, pode consultar, porque ele existe para os 5.570 municípios, e isso é muito importante, porque, embora a gente se referencia muito no relatório Luz, toda vez que ele é editado, né, ele é divulgado, para nós é muito importante saber, a nível nacional, como é que nós estamos. E como a Laura falou, infelizmente tivemos uma faixa aí de anos que não tivemos muitas informações do governo, então a sociedade civil fez um papel importantíssimo, né, através do GT Agenda 2030, mas o Índice de Desenvolvimento Sustentável, esse IDSC, ele tem para cada um dos objetivos. Então, ele é um índice, né? Então, informações compostas de vários indicadores. Então, a pessoa entra lá, clica na sua cidade. Então, a gente tem Guarulhos, como é que está em cada um dos ODS, e é um balizador de políticas públicas e de ações da sociedade civil. Então, por que a gente não pode melhorar ali um determinado objetivo em detrimento a outro que já está um pouco mais resolvido, vamos dizer? Sempre tem coisas para fazer, né? A gente diz, porque cada objetivo, como vocês falaram, né, tem as metas, as 169 metas, e eu e a Fátima Franco, a gente sempre fala, a gente não quer cumprir as metas dos ODS, a gente quer superá-las, né? Porque todo tempo a gente tem alguma coisa para fazer. Então, Guarulhos tem a Cacilda Costa, que é a nossa coordenadora do núcleo municipal de Guarulhos, e busca essa conexão, né, essa relação ali para que a gente possa avançar, especialmente aqui em Guarulhos, mas em todos os municípios a gente busca esse núcleo que congrega a sociedade civil e governo. E, Alan, eu queria que você explicasse para a gente como que Guarulhos está inserida nesse contexto, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, é signatária, como que está esse envolvimento da cidade em atender e superar, né, a gente sempre espera esses objetivos. Olá, quanto à pergunta, eu creio que se Guarulhos é signatária, eu acho que Guarulhos ela entra, né, dentro da adesão do Brasil, né? Então, uma vez que o Estado Nacional tenha a adesão à Agenda 2030, né, e se comprometa com os ODS e as metas respectivas, né, daí os entes subnacionais acabam, por tabela, né, também aderindo nessa medida. Guarulhos também, né, tem uma relação, a Prefeitura Municipal do Governo com várias entidades da sociedade civil, né, como também o Instituto de Cidades Sustentáveis, né, e, digamos assim, nesse caso são assinadas algumas cartas compromisso, né, mas do ponto de vista de, digamos assim, como os municípios se inserem na Agenda 2030, eles se inserem tendo como um primeiro passo que a gente chama de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que isso significa? Se a gente pegar o texto que é posto lá no âmbito internacional na ONU, ele é posto considerando uma realidade extremamente ampla, possivelmente aplicável para o mundo inteiro. A gente já tem, no contexto brasileiro, um trabalho feito pelo IPEA, que busca aí discutir e colocar esses objetivos de desenvolvimento sustentável no contexto da realidade brasileira. E cada município precisa, digamos assim, do seu lado, fazer o seu trabalho conhecendo a sua realidade local, né?
Alguns municípios já têm um documento de referência com relação a essa questão da municipalização, como é o caso de São Paulo. No caso de Guarulhos, foi iniciado um trabalho no ano passado com um grupo de estudos, composto por servidores de diversas pastas, em que foi consolidado um relatório, né, com indicações a respeito de formas de implementação, né. Não é, como no caso de São Paulo, já uma proposta de municipalização, porque uma preocupação que foi manifestada durante esses trabalhos é que, digamos assim, a municipalização não é um processo estanque, não é um processo que se encerra em um determinado momento, é um processo que demanda acompanhamento e atualização constante. Então, digamos assim, não só precisa se preocupar em, digamos assim, fazer uma municipalização, mas como manter essa municipalização atualizada e relevante para orientar políticas públicas. Eu pergunto também, né, se Guarulhos é efetivamente signatário, e você falou assim que Guarulhos é signatário justamente porque o Brasil sim se comprometeu a seguir a Agenda 2030. Quando a gente vai abrir, né, o índice das cidades sustentáveis, geralmente tem ali uma marcação se a cidade é signatária ou não, né? Então, nesse momento, sob esse ponto de vista, ainda não. Não, do ponto de vista de ser signatário ou não lá, eu creio que deve ser com relação à Carta Compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis, não? E Guarulhos é signatário de Carta Compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis, mas que, digamos assim, é uma coisa distinta da Agenda 2030, embora relacionada. O Programa Cidades Sustentáveis digamos assim, historicamente, né, desde a época dos Objetivos do Milênio, que antecederam os ODS, já trabalhava muito com engajamento, né, com essa questão, e Guarulhos foi signatária do Programa Cidades Sustentáveis durante a primeira gestão do prefeito Guti e também durante o segundo. Laura, existe também isso, as cidades, quando vocês fazem o relatório, né, isso vislumbrando o país todo, vocês têm esses indicadores de cidade, signatária, não signatária, alguma especificação assim ou não? No relatório, não. Eu queria só antes reiterar que acho que é fundamental esse trabalho de localização dos ODS, né? Acho que a Nina e o Alan trouxeram isso muito bem. É nas cidades, né, nos municípios, que as pessoas vivem e efetivamente precisam ver as mudanças acontecer, né? Mas o relatório que a gente faz, ele é realmente de âmbito nacional. Então, a gente tenta avaliar do ponto de vista da federação como é que está ou não a implementação. E existem outros grupos, outros coletivos que buscam mais esse olhar mais minucioso, mais micro, né? A gente realmente foca mais no macro. Certo. Bom, então, a gente já disse um pouquinho, deu uma noção, né, para cada um sobre quais são as ferramentas de monitoramento, e no próximo bloco a gente vai discutir qual que é a situação do Brasil, de Guarulhos, sobre alguns aspectos, mas como é que está esse cumprimento de metas, como que está essa busca para atender os objetivos de desenvolvimento sustentável. Você que está acompanhando o programa com a gente, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, no programa de hoje, nós estamos falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com os nossos 3 convidados, Laura Cury, que é cofacilitadora do GT Grupo de Trabalho Agenda 2030 e coordenadora também da ACT Promoção da Saúde, Nina Olo, que é arquiteta e urbanista, coordenadora do Movimento pelos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo, e também estamos aqui conversando com Alan Carvalho, ele que é advogado e assessor especial da Chefia de Gestão de Gabinete da Prefeitura de Guarulhos. Nina, vamos trazer aqui alguns objetivos, né? Isso na prática. A gente tem sofrido bastante, né, com eventos extremos no clima. E São Paulo, tanto
o litoral norte de São Paulo, principalmente a cidade de São Sebastião, no início de 2023, sofreu com chuva, deslizamento de terra, né? Infelizmente houve vítimas. Aí mais para o final do ano, em novembro, São Paulo teve chuva e vento forte, a cidade ficou dias, né, em algumas regiões sem luz, né? E aí a gente fica pensando, acabou de acontecer também eventos extremos no Rio Grande do Sul, né, praticamente atingindo todo o estado, as cidades ficaram inundadas, aí vem aquele sinal de alerta. Será que a gente está cumprindo esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? No que a gente precisa melhorar? Eu queria que você falasse para a gente se vocês têm acompanhado aí a evolução dos planos de prevenção de desastres naturais nas cidades aqui do estado de São Paulo, né? Houve alguma mudança depois desses eventos extremos, né? Desses sustos que a gente tem levado? Bom, com certeza, Eliane, você trouxe a questão que agora está assim, muito próxima do cidadão, da cidadã, porque a gente achava, né, as pessoas achavam que é um problema dos cientistas ali, que estão falando alguma coisa, mudanças climáticas, mas eu não senti ainda, e acho que agora realmente a gente está observando que isso aí é uma realidade que a gente tem que enfrentar, ser resiliente, buscar essa adaptação, né, para essa emergência climática que está acontecendo, e acredito que todas as cidades agora, né, acendeu aquela luz de que a gente precisa fazer realmente a nossa ação de prevenção, de resiliência, de adaptação, e acredito que muitas cidades já estão nessa onda de alertar, de entender que essas questões, que a gente precisa investir para prevenir, é muito mais oneroso depois, se a gente não fizer nada, né, para depois resolver. Quase que a gente olha para o sul ali, Rio Grande do Sul, a gente fica pensando, nossa, por onde começa, né, para conseguir ajudar, mesmo a gente ajudando a reconstrução de tudo isso. Então, acredito que a gente esteja num caminho bom, embora não fizemos a lição de casa anteriormente, então a gente está correndo atrás do prejuízo, e acredito que, por exemplo, se a gente pensar na questão dos resíduos, que se a pessoa joga de qualquer jeito, acaba entupindo os bueiros, né, e causam as enchentes também, a gente sabe que, por exemplo, Guarulhos é exemplar no programa Lixo Zero, ali com a Celi, com o pessoal da prefeitura, que está nessa onda de alertar que a gente precisa tratar bem nossos resíduos, né? A questão da compostagem, não entrar nessa onda de incineração de jeito nenhum, porque a incineração, ela acaba criando um monte de problemas, que a gente pode até um dia conversar, mas tem aqui também em São Paulo, que tem esse fantasma de incinerar como se fosse resolver a questão dos resíduos, e pelo contrário, a gente está destruindo matéria-prima, indo na contramão do ODS 12. Mas fora isso, eu sei que, por exemplo, na área da saúde, Guarulhos também está como referência, tem o Roberto, que eu estou sempre indo lá fazer palestra, fazer roda de conversa. Em Guarulhos é nosso primo querido, né, cidade prima querida, e a gente quer mesmo porque não adianta uma cidade só dar certo, a gente precisa que toda a região, que todo o estado, que o Brasil dê certo. Por isso que até o relatório Luz trazido aqui, que ele é muito importante. A Laura trouxe que às vezes era a única coisa que a gente se apegava para entender o Brasil, e agora a gente vai ter o relatório nacional também, né, como a Laura falou, que vai ser ótimo, mas de certa forma, assim, a vida acontece nos locais onde a gente vive, né, e a enchente, a ventania, a árvore caída em cima do fio, que deixa as pessoas sem luz, ela acontece na nossa rua, né, e a gente precisa fazer a prevenção. Oi, Laura. Pois desculpa. Não, Laura. Não, pois não, Laura, pode falar. Dialogar aqui com a excelente fala da Nina, algumas coisas assim que me ocorreram enquanto eu estava ouvindo a sua pergunta e depois a resposta da Nina.
Primeiro que ela estava falando, né, acho que muito acertadamente, né, que é nas cidades que a vida acontece, né, se ela desenrola, mas que a gente precisa ver isso acontecer no estado, no país, eu estava pensando, a gente precisa ver isso acontecer no mundo, né, então quando a gente fala de crise climática, que é o que desencadeou a sua pergunta, Eliane, não adianta só, por exemplo, o Brasil fazer sua parte, é uma questão que ultrapassa fronteiras, né, então o mundo precisa perceber, né, acho eu, e esse era um outro ponto que eu queria trazer, que o modelo de desenvolvimento que a gente vem trilhando, né, ao longo da nossa história, enquanto sociedades, que ele está mostrando claramente os seus limites. Um exemplo que você trouxe são esses agora, né, das enchentes, das inundações. A gente sofreu muito recentemente a pandemia da Covid-19, né, então, assim, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, que eu acho que também mostra muito claramente que o modelo de desenvolvimento que a gente tem não está dando conta, que a gente precisa rever as formas que a gente produz, consome e vive em sociedade. Porque senão a gente não vai conseguir dar conta da nossa geração, que dirá das gerações futuras. Então, acho que isso é fundamental, a gente repensar a forma como a gente vive, trabalha, produz, consome em sociedade. Então, e ter políticas públicas que possam nortear isso, né? Então, a Agenda 2030 é um grande guia para orientar a política pública, para que a gente possa começar a fazer diferente. Então, só queria, enfim, acrescentar esses pontos que, né, no meu entendimento, são fundamentais também. Mas, aproveitando aí a sua complementação, quando a gente olha para todos esses 17 objetivos, a gente sabe que eles são importantes, a gente escolheu um, mas que acaba se comunicando com todos os outros, né, quando a gente tem um evento extremo, ou no caso que você trouxe aí a pandemia, aumenta a pobreza, a gente acaba tendo dificuldade ali na área da educação, né? Na pandemia as pessoas precisavam ter acesso à educação online, quem não tinha computador ou um bom celular não conseguia ter acesso às aulas online, enfim. É um problema que vai desencadeando uma série de outros e acaba influenciando os outros objetivos. Existe uma prioridade governamental, no caso do nosso país, de eleger objetivos que precisam ali de maior atenção, Nina? Desculpa, Laura. Eu, na verdade, sim, não poderia falar pelo governo, mas o que eu acho que a agenda mostra, e que a gente estava comentando, é que não adianta, do mesmo jeito que assim, não adianta focar só em uma cidade ou só em um país, não adianta focar só em um objetivo, porque é isso que você falou, eles acabam tendo um efeito dominó, um vai afetando o outro. Então, a Agenda 2030, ela o espírito dela é de que ela seja interligada. Então, por mais que a gente tenha, né, os 17 ODS, cada um com a caixinha colorida, você mesma falou, a Agenda 2030, o desenvolvimento que é de fato sustentável, ele acontece entendendo que todos eles são interligados, indivisíveis, né, que um não pode acontecer sem o outro, e é justamente, então, nessa intersecção entre esfera social, econômica e ambiental que isso acontece. Então, acho que assim, a gente tentar recortar muito também não é muito benéfico, a gente tem que entender isso de uma forma integrada. Ok, vamos pensar um pouquinho em Guarulhos, né? A gente estava falando ali, a cidade, né? A gente está aqui, toda vez que chove a gente tem um pouco de medo, né? A gente quer saber se Guarulhos tem um plano de prevenção de riscos para desastres naturais, né? Se a cidade está preparada ou está se preparando para essa situação. Fala um pouco disso para a gente, Alan. Bem, a atuação específica de resposta é feita pela nossa Defesa Civil, que tem o planejamento próprio, né? Mas quando a gente considera a questão dos extremos climáticos e um planejamento de futuro, um trabalho que eu acho que é importante destacar que existe, está acessível, né? O cidadão que queira consultar tem o acesso na página da nossa Secretaria do Meio Ambiente. Foi um trabalho que foi feito dentro de uma parceria do governo do estado com a cooperação alemã, chamada Municípios Paulistas Resilientes, que deu apoio técnico, né, para que vários municípios elaborassem os planos de adaptação e resiliência climática. Guarulhos foi um dos municípios participantes, os trabalhos foram coordenados pela Secretaria do Meio Ambiente, mas teve a participação de várias pastas e da sociedade civil também.
E, digamos assim, há um produto, né, que é um produto que dá uma orientação de ações futuras para aumentar a resiliência climática do município, né, a resposta aos extremos. Um outro projeto que, digamos assim, tem se tornado uma grande referência dentro dessa pauta do ODS 13 em Guarulhos, né, que é o ODS relativo às mudanças climáticas, é o projeto da macrodrenagem do Rio Baquiribu, né, o chamado Viva Baquiribu, no âmbito do qual, né, a gente conseguiu obter recursos para realizar duas ações-chave dentro da questão do planejamento e da ação climática, que é o inventário de gases de efeito estufa e o plano de ação climática. Esses trabalhos estão em curso, inclusive, né, a nossa Defesa Civil participa de forma muito ativa das oficinas, dos debates, trazendo muito essa experiência relacionada à resposta a desastres, né, e coisas assim que eles têm, e quais são as áreas mais sensíveis do município. Então, tudo isso está sendo considerado nesses estudos, nesses planos, né, e eu creio que para uma leitura inicial que já está pronto, eu recomendo a questão do plano de adaptação e resiliência. Isso aí, voltando aqui para a Laura, depois de 9 anos, né, desse compromisso global, você estava comentando que o Brasil na verdade, que o GT fez o relatório Luz e que esse se tornou aí um dos poucos instrumentos e o único instrumento que mostra dados aí de como esses objetivos estão sendo atingidos. E a gente tem aqui, né, esses dados, no último relatório de 2023, 60% das metas do Brasil sofreram um retrocesso, não é nem estagnação, né, retrocesso. 17% são insuficientes, 9,5% estagnadas e 8% ameaçadas. Sobrou muito pouco um percentual muito pequeno de alguma coisa que tenha funcionado. E eu queria que você explicasse para a gente, né, o que leva a esse desempenho que, quando a gente lê, a gente fica assustada, né? Eu, de fato, olhei e falei, poxa vida, no que a gente está acertando em alguma coisa? O que gerou tudo isso? O quadro que a gente pinta, de fato, ele é, né, meio desolador. Bastante, né? É um diagnóstico bastante ruim do desempenho do Brasil ao longo dos anos. Né? Então, se você falar 60% em retrocesso, se você colocar as metas que estão ameaçadas, estagnadas, a gente tem chegado aí, vinha chegando nos últimos anos numa média de 80% assim, de um farol vermelho, né, para essas metas, o que é extremamente preocupante. Mas, existiram, né, alguns agravos, né? Acho que mundialmente, por exemplo, né, a pandemia da Covid-19, ela impôs desafios, né, não só para o Brasil, para todos os países, mas o Brasil foi um país que lidou particularmente mal, né, com a Covid-19. Mas eu acho que a gente não pode, não deve atribuir esse desempenho muito insatisfatório somente a esses eventos. Ainda que, como eu disse anteriormente, acho que eles sejam o resultado das ações que a gente tem enquanto sociedade, né? É um resultado muito claro e está aí para, né, quem puder e quiser enxergar vai ver. Mas eu acho que esse desempenho muito ruim, ele é o resultado de diversos ataques que a gente sofreu no Brasil ao nosso arcabouço legal, a falta de financiamento para políticas públicas fundamentais, desregulamentação de instâncias fiscalizadoras e que, portanto, possam, né, orientar a política pública. Então, sem um diagnóstico, você não consegue orientar uma política pública que seja eficaz. Um movimento contraproducente, na realidade, de austeridade fiscal, o que acaba agravando as desigualdades, né? Você estava falando antes, geralmente, quando a gente tem essas grandes crises, todo mundo sofre, mas algumas pessoas, algumas, né, parcelas da população sofrem mais, e geralmente são as populações que já estão em estado de maior vulnerabilidade. A gente está falando de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com menor renda e baixa escolaridade, são essas as pessoas que mais sofrem.
inclusive com as enchentes, com os deslizamentos nas encostas, etc., né? Então, a gente sempre fala isso, a fome ou a crise climática, ela tem uma cara da mulher negra, por exemplo, né, dentro do Brasil. Então, acho que esse resultado, né, esse quadro tão sombrio, né, que a gente vem pintando ao longo dos anos, ele é resultado de escolhas políticas que foram feitas ao longo dos anos. Enfim, a gente ainda, como eu falei, estamos avaliando, ou melhor, finalizando a última edição do relatório Luz, e assim, acho que isso começa a mudar de figura, né? Então, algumas ações do Executivo, por exemplo, a questão do ODS 18, né, nos mostram, e a própria entrega do Relatório Voluntário Nacional, nos mostram uma maior predisposição de atuação do Executivo, mas a gente ainda tem muito o que fazer, o Legislativo ainda tem muito o que fazer dentro do país, e é isso, o desmonte foi muito grande, né, Eliane? Então, acho que esse processo de reconstrução, ele também não é fácil, tem muito o que fazer ainda. Então, não dá para a gente descansar. A gente tem pouco tempo até 2030, né? Tem muito trabalho, né, a gente está em 2024, são só 5 anos e meio, né, gente? A gente já está no meio de 2024. É pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo, considerando o tempo da política pública. Isso aí. Bom, e a gente vai continuar falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas no próximo bloco, você que está acompanhando a gente, não saia daí que a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, no programa de hoje, nesse terceiro bloco, a gente está falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente está conversando sobre esse tema com os nossos 3 convidados, Laura Cury, que é co-facilitadora do GT Grupo de Trabalho Agenda 2030, Nina Orlon, que é arquiteta e urbanista, coordenadora do movimento pelos ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo. Estamos também aqui com Alan Carvalho, que é advogado e assessor especial da chefia de gabinete da Prefeitura de Guarulhos. Bom, a gente estava conversando justamente aqui no intervalo e falando sobre o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, o ISDCBR, que reúne aí uma infinidade de municípios, 5.570 municípios. E a gente está falando sobre a classificação de Guarulhos, que é uma classificação média, né? Tem 50,29 pontos, está na posição 1.525, né? E só para a gente ter noção, né, de quem está em primeiro lugar, quantos pontos tem. São Caetano do Sul está em primeiro lugar, com 63,42 pontos. São Paulo está na posição 142, com 58,32 pontos. E uma cidade muito próxima aí de Guarulhos, que é Osasco, está na posição 989, com 52,68 pontos. O Alan estava explicando para mim que alguns dos setores que são analisados, eles nem sempre estão super atualizados, né? Eu queria que você explicasse para mim esse posicionamento de Guarulhos, né? E falar um pouco dos desafios de atender aí aos objetivos, a esses 17 objetivos, que agora vão ser 18, de desenvolvimento sustentável. Eliane, quanto a essa pergunta, digamos assim, o IDSC ele reflete o desafio nacional, né, do Brasil de conseguir avançar nessa agenda, né? E Guarulhos não é exceção na questão aí desse desafio. Mas, digamos assim, é um ponto que tem avançado, é um ponto que, digamos assim, se tornou o que eu chamaria de uma linguagem comum dos diversos agentes públicos quando a gente fala de desenho e de monitoramento de políticas públicas. Então, a gente já tem todas as questões de planejamento orientadas segundo o ODS, então a parte orçamentária, a parte de
plano de governo, prestação de contas, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o ente fiscalizador, né, do município de Guarulhos, ele trabalha também com índices próprios, né, no caso o IEGM, que também tem relacionamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, digamos assim, as gestões no Brasil, e em especial no estado de São Paulo, digamos assim, estão sendo fortemente acompanhadas e fortemente cobradas com relação ao avanço desses indicadores, né? A ponderação que eu fiz relacionada à defasagem de dados, né, se dá uma dificuldade que é inerente a, digamos assim, você monitorar indicadores de políticas públicas. Então, digamos assim, você tem uma série de desafios, né? Quando a gente fala do âmbito municipal, um dos desafios é o que a gente chama da capacidade, né, de desagregação e localização dos dados. Quando o indicador ele digamos assim, monitorado por entes federais, às vezes esse processo de conseguir, digamos assim, pegar um recorte municipal desses dados, às vezes, é um desafio. Mas, geralmente, digamos assim, a gente consegue ter um bom diálogo com o escritório local do IBGE, né? E eles sempre se mostram muito solícitos para ajudar nesse sentido. Então, digamos assim, eu creio que digamos assim, até pensando em perspectiva futura, os ODS eles são essa linguagem comum em torno do qual o debate aí sobre políticas públicas vai se dar aí nos próximos anos. Tem dois aspectos, por exemplo, dois objetivos que Guarulhos teve uma nota muito alta, que foram energias renováveis e acessíveis e ação climática. Eu só queria que você comentasse quais ações estão sendo executadas nessa área específica que Guarulhos tá com a corzinha verde, está indo bem. Guarulhos ele é signatário de um compromisso que se chama o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia. Anualmente a gente faz reportes ao CDP, né, o Climate Disclosure Program, que é a plataforma global que, digamos assim, divulga essas informações, né? E, digamos assim, a gente teve uma orientação, eu diria, o grande marco mesmo relacionado a isso vai ser esse ano com o inventário de gases de efeito estufa e o plano de ação climática, que vai ser, digamos assim, o avanço-chave que deve, inclusive, permitir que Guarulhos avance de ranking no Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, que ele tem uma série de rankings, né? A gente conseguiu galgar alguns rankings aí durante a gestão do prefeito Guti, né? Mas a ponto principal, né, que é o inventário de gases de efeito estufa e plano de ação climática, vai sair esse ano. Então, é um marco que vai ser, digamos assim, muito importante, mas de resto a gente tem, digamos assim, parcerias foram muito importantes nesse processo, parcerias com entidades internacionais, cooperação alemã principalmente, né, nesse programa Municípios Paulistas Resilientes, e do ponto de vista de energia limpa e acessível, né, eu creio que esse até globalmente é o diferencial do Brasil. O Brasil é um país que tem uma proporção muito grande de energia de fonte renovável sustentável, mas, e isso também é uma observação aqui final, né, para a ciência dos telespectadores, aí, com relação a essa pauta de energia, né? Uma dificuldade que a gente tem em discutir esse tema em âmbito municipal e até em reportar no Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia é a baixa governança municipal em tema de energia. Então, o tema de energia no Brasil, ele digamos assim, em grande parte federalizado. Então, ele é um tema do governo federal e trabalhado por agência reguladora, né, a ANEEL. Então, digamos assim, os municípios eles têm tentado ganhar mais protagonismo nessa discussão, né, mas geralmente esse protagonismo se dá provocando a instância reguladora, né, a ANEEL, o governo federal. Agora vamos pular para uma visão um pouco mais global, né? A gente no bloco passado, né, no segundo bloco, justamente, Laura, você trouxe para a gente, né, um motivo desse desempenho tão desolador, difícil do Brasil,
quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eu queria que você falasse um pouquinho das expectativas, que tipos de política pública podem ser feitas para a gente sair, né, desse retrocesso e dessa situação de estagnação, né? Vamos tentar olhar um pouco para frente e ver o que pode ser mudado e o que pode ser mudado para melhor. Perfeito, agradeço sua pergunta, Eliane, porque eu fiquei aqui com um gostinho realmente de quero mais, porque acho que foi um cenário, né, difícil que eu descrevi para vocês, mas eu acho que a gente não pode também... A gente tem que ter um olhar crítico, sem dúvida, mas acho que a gente também tem que ser otimista, né? Então, a gente vinha falando, né, de o que para mim são sinais claros de um esgotamento de um modelo, né, que são, né, a crise sanitária, as crises ambientais, climáticas, mas eu acho que isso a gente pode utilizar como um ponto de mutação, né, para que a gente possa fazer uma mudança de curso. E eu acho que essa mudança de curso, ela é possível, né? Então, e muitas vezes, se a gente tiver... boa vontade política, se a gente conseguir se inspirar nas boas práticas de diversos níveis, né, de outros países, mas também de outros estados, municípios, né, a gente consegue fazer diferente. A gente tinha uma campanha, inclusive, dentro do GT Agenda 2030, não faz tanto tempo, que era mudar o jogo. Ou seja, sim, está ruim, mas a gente pode mudar esse jogo, a gente consegue fazer diferente. Eu acho que as recomendações das várias edições do relatório Luz são apenas um exemplo de como a gente poderia estar fazendo diferente. E existem, certamente, diversas outras, né? Eu acho que a gente precisa, sem dúvida, de financiamento, um financiamento mais adequado, né? Porque a Agenda 2030 se faz com política pública. A gente precisa, então, de um financiamento público que seja robusto, diversificado. A gente precisa de investimento em áreas-chave, né, como saúde, educação, proteção ambiental, saneamento, né, enfim, todas essas áreas são fundamentais. Eu acho que, enfim, como eu falei, o cenário é ruim, mas ele não precisa ficar dessa forma. A gente pode e muitas vezes sabe fazer diferente. Então, acho que a gente precisa aí desse chamado à ação e, de fato, implementar as políticas públicas que a gente tanto quer e, de fato, precisa ver implementadas o quanto antes. Talvez só o fato de trazer os dados, né, do Brasil publicar os dados e se ter ali esse compromisso de olhar, né, para esses dados, talvez já seja o início aí de uma mudança. Né? Porque a gente não consegue mudar se a gente não tiver coragem de se olhar no espelho, né? Exatamente, eu falei, sem o diagnóstico a gente não consegue pensar no tratamento, né? Então acho que é isso mesmo, perfeito. Nina, uma coisa que também me chamou muito a atenção, quando eu fui olhar, né, os dados do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, a gente percebe que a maioria das cidades que estão ali melhor posicionadas são cidades principalmente do estado de São Paulo, da região sudeste, ou então da região sul, né? E a gente gostaria de saber, né, como que a gente pode melhorar esses índices. Você mesmo citou, olha, a primeira colocada tem um índice baixo, né? A gente estava conversando ali um pouco antes de começar o terceiro bloco, a primeira colocada tem uma nota muito baixa, 6,2, né? Como que a gente pode fazer para melhorar? Isso quando a gente avalia que São Paulo ainda está melhor que os outros estados, quando a gente olha para o Brasil como um todo. Olha, você falou tudo, Eliane, que assim, a gente passou de ano aqui, né? Alguns municípios passaram de ano, mas ainda tem muito a melhorar, né? Porque com certeza é possível. Agora, como a gente entende que a realidade, ela transforma com políticas públicas, mas também nos locais, né, nos governos municipais, locais, então a gente gosta muito de trazer essa imagem, não sei se vai dar para ver aqui, né, mas esses objetivos em forma de quebra-cabeça, que uma questão sempre implica com a outra, né? Como aqui foi dito, a gente tem essa integração dos assuntos, sem água limpa a gente não vai ter saúde,
sem alimento ODS 2 a gente também não vai ter saúde, não vai conseguir completar o ODS 4 com satisfação de educação. Então, essa conexão entre os objetivos é que também propulsiona a gente a esse olhar do que a gente pode fazer, né? A Laura trouxe aqui a questão do relatório Luz, né, do passado. Então, a gente vê, assim, a destruição das políticas públicas pelas questões socioambientais, sem participação da sociedade civil, como foram, né, as políticas até agora há pouco no governo passado. A gente não teve oportunidade de jogar junto, de combinar, de colaborar mesmo. E eu acho que o que tem de bom, assim, que agora a gente tem a comissão do ODS, que está no governo federal, a gente aqui faz parte pelo movimento ODS, e a gente percebe, assim, que a construção coletiva faz com que a gente fique corresponsável também e leve para os municípios. E acredito que muitas das ações que Guarulhos faz, por exemplo, elas não vão aparecer, assim como o Alan falou, não vão aparecer elas são extremamente transformadoras, como o Guarulhos colocou, que o Roberto sempre conta, as hortas dentro das UBS de Guarulhos, ou a ação que a Celi sempre traz do lixo zero, né, da importância da compostagem para a cidade, né? A gente queria que Guarulhos fosse o maior exemplo de compostagem, com todo o seu resíduo, né, metade daquilo que a gente produz, como eu falei, não entrar nessa de incinerar nada, e sim de recuperar, né, a coleta seletiva. Então, essas pequenas, essas ações que são grandes, mas e que dão grandes resultados, mas às vezes nessa questão dos indicadores ela pode não aparecer imediatamente. Então, eu acho que você trouxe muito bem, porque a gente está vendo num panorama geral dos municípios, e eu acho que tem um compromisso muito grande de vários gestores públicos de trazer isso, e o Tribunal de Contas do Estado tem colaborado muito com a gente nesse sentido, né, de cobrar dos gestores que eles atuem de acordo com a Agenda 2030, desde o plano plurianual, né, desde o começo do orçamento público e do diálogo entre as secretarias. Muitas vezes a gente ia nos municípios e um secretário nem conhece o outro, o que um está fazendo, sabe o que o outro está fazendo, e essa conjunção de esforços para que a gente possa melhorar a qualidade de vida e, como tem a motivação, não deixar ninguém para trás. E agora, nesse ODS 18 fundamental, o ODS étnico-racial, né, a questão étnica-racial colocado luz, né, nesse assunto, que, como a Laura falou, né, porque as pessoas mais prejudicadas, a gente sabe quem são por todos esses indicadores, e como é que a gente pode mudar, transformar essas realidades para que a gente tenha um equilíbrio, né, igualdade de oportunidades, igualdade de várias situações, né, para o ensino, como é que está a nossa questão das escolas, né, a evasão escolar. Então, a gente pode pegar a Agenda 2030, os ODS, desde o relatório Luz, como a Laura falou, até olhar o nosso olhar sobre os outros governos, né, porque questões climáticas, como você disse, não tem o limite, né, de fronteiras. Então, mas a gente vai olhando e vai trazendo para a realidade. Eu acredito que a ação do córrego, por exemplo, de Guarulhos, para mitigar questões climáticas ali, enchentes, ele não vai aparecer rapidamente, por exemplo, num indicador global, mas ele vai ser um transformador de vidas para a melhoria da qualidade de vida, certamente, e vai ser um exemplo para todos nós. Então, tudo que a gente fala de indicadores, desses olhares, ele tem que servir como base para políticas públicas, né? A gente vai ter agora eleições municipais, quem sabe os novos prefeitos, as novas prefeitas, coloquem essa questão fundamental no centro das suas ações. A gente tem vários exemplos de municípios que desde o início colocaram em todas as pautas, em todas as secretarias, a Agenda 2030 e os ODS. E por isso que a população também conhece, sabe, né? Então, e sabe do seu papel, do que ela pode colaborar.
enquanto cidadão munícipe, né, que a gente tem que jogar junto, porque as pessoas às vezes gostam de falar, é o prefeito, é a prefeitura, olha aí os índices, os indicadores, não, mas eu, enquanto cidadão, posso fazer muita coisa, e devo fazer, né, o nosso papel. Bom, a gente já chegou ao final do programa, eu queria deixar um espacinho para vocês, um minutinho para cada um, para fazer as considerações finais sobre esse tema que é tão complexo, importante e relevante para a sociedade como um todo, para todo mundo, afeta a vida de todo mundo, né? Vamos começar contigo, Alain. Quais são as suas observações finais? Bem, para fechamento, né, como eu ressaltei antes, os ODS, eles são amplos, eles vão estar permeando toda a atuação do poder público, e é uma coisa muito importante que, digamos assim, o ODS ele não é um tema específico que uma pauta do governo trata, ele é um tema que está na pauta de todas as pastas e precisa ser internalizado, né? Eu gostaria de agradecer aqui o trabalho realizado pela ESAP, né, no esforço, né, que é a Escola de Formação da Prefeitura, né, interna, no esforço de ampliar a visibilidade e o conhecimento a respeito dos ODS entre os servidores públicos, né. O Marcondes, que a Nina falou, é professor, né, nesse curso, e, digamos assim, é um trabalho muito importante para ampliar essa consciência também, né? Porque, digamos assim, existe essa tendência, né? Se você disser, não, fulano é responsável pelos ODS, daí há uma tendência da pessoa falar, ok, ODS é problema dele. Não é. Como a Nina falou, é responsabilidade do governo, todos os servidores e também de nós enquanto cidadãos. Laura, suas observações? Bom, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez essa possibilidade aqui de diálogo, esse bate-papo que acho que trouxe muitos pontos importantes e também foi muito, muito gostoso, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu concordo, eu acho que a sociedade civil, né, as pessoas, elas têm um papel fundamental dentro da agenda, porque, afinal, ela nos diz respeito. Então, essa agenda não é para ser alguma coisa abstrata, lá do plano internacional, da ONU, ela diz respeito a todos e todas nós. A gente tem que sentir que isso faz uma diferença nas nossas vidas. Eu acho que, como a Nina muito bem trouxe, né, a gente tem agora uma grande oportunidade. Acho que, inclusive, o papel das pessoas, né, além de, obviamente, fazer, né, a sua parte, é de cobrar e de eleger representantes que sejam, de fato, comprometidos e comprometidas com uma agenda que pode fazer total diferença na vida das pessoas, né? Que pode mudar o curso das nossas sociedades, não só para a gente, mas para as gerações futuras, como coloca a própria agenda. Então, acho que, né, como um chamado à ação para que a gente leve isso em consideração agora nas eleições em outubro e que a gente possa, de fato, fazer diferente e cada vez mais de agora em diante trazer notícias mais animadoras sobre, né, o progresso desses objetivos. Obrigada mais uma vez. Isso aí, Nina, suas observações finais? Então, eu também quero agradecer a TV Câmara aqui, que a gente tem até a premiação, que a Câmara Municipal de Guarulhos é envolvida. A gente tem aqui o movimento ODS, um envolvimento com o Roberto Marcondes, como foi citado, e a Celi e a Cacilda Costa, quem eu agradeço muito, porque conduz ali o núcleo, e expandir isso, realmente trazer para que as pessoas se envolvam, que as pessoas entendam que as políticas públicas têm uma importância enorme nesse olhar integrado dos objetivos, que não é um ou outro, é tudo junto. Então, a gente agradece muito, eu acho que a nível federal a gente tem uma boa perspectiva agora, e estamos muito felizes com a comissão ODS, eu acho que vamos ter muitas novidades, e por isso que eu acho que, embora, como eu falei, destruir é fácil e na hora de reconstruir, às vezes demora um pouquinho, né, porque ainda mais quando é participativo. Então, esse processo participativo deve acontecer também nos municípios, né, a gente teve a virada ODS, temos perspectiva da virada sustentável, que vai ser em novembro aqui em São Paulo, então, assim, quanto mais a gente puder falar do assunto, expandir e trazer justamente esse olhar
de que a gente precisa ter pressa, acelerar os resultados, porque, como você falou, Eliane, a gente tem 5 anos e meio pela frente, e isso passa num instante, e a nossa responsabilidade de todos e todas a fazer essa transformação positiva acontecer. E muito bom. A gente também, a TV Câmara, também tenta fazer sua parte. A gente também tem um prêmio aqui do selo ambiental. A gente fez um programa falando sobre as mudanças climáticas na época. E o nosso objetivo é sempre trazer informação, compartilhar informação e conhecimento e fazer a sociedade também entender, né, essas questões que importam para a nossa vida como um todo. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável afetam a vida de todo mundo, né? Então, realmente é uma decisão que veio da ONU, como você falou, Laura, mas que está aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Nas questões de saúde, nas questões ambientais, nas questões econômicas. São muitos detalhes, a gente não teve tempo, claro, de falar sobre tudo isso, mas eu agradeço a participação enriquecedora de todos vocês e eu agradeço também o nosso telespectador e o nosso internauta que acompanhou o programa com a gente. Eu convido sempre para vocês assistirem e ficarem por dentro das nossas próximas edições, gente. Até lá!